Olá, povo querido, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Esta é mais uma edição do Depacom Informa, é o Departamento de Comunicação da CIB mantendo você informado. Neste domingo, dia 10, foi o dia da oferta missionária da campanha de missões 2022 do primeiro semestre. De abril a junho, as ações têm como prioridade a missão nacional. Já no segundo semestre, mais especificadamente de setembro a dezembro, o foco é a missão transcultural, com o tema Cartas para o Mundo, enviando boas novas a todos os povos. A Secretaria de Missões disponibilizou no site campanhademissões2022.com.br todo o material da campanha que pode ser utilizado gratuitamente por membros e igrejas na divulgação. A Junta Feminina Nacional já está realizando inscrições para o 15º CONAFEB, que acontecerá em Águas de Lindóia, São Paulo, de 14 a 17 de setembro de 2023. As inscrições podem ser feitas no site juntafeminina.com.br. Na página também estão disponíveis informações sobre investimento e hospedagem. O pastor Paulo Ricardo Schultz, idealizador e primeiro diretor do Departamento de Comunicação da CIB, lançou oficialmente durante o Encontro Nacional Batista Independente o aplicativo da CIB. Muito obrigado, pastor Jackson. Bom dia a todos. Queremos aproveitar o momento apenas para fazermos um lançamento de um aplicativo que o Departamento de Comunicação fez. O pastor Eric está lá no fundo e ele que fez esse aplicativo. Nossa convenção tem também agora um departamento que, se Deus permitir, amanhã será então criado, mas nós já estamos trabalhando. Então, você que está com o seu celular, né, se você já quiser baixá-lo, você pode nesse momento abrir sua câmera, coloque no QR Code. Você vai estar baixando e temos as informações da nossa convenção, a própria CIB, as juntas, departamentos, questão do YouTube, Face, também igrejas, localizar igrejas. Muito fácil, muito bem feito. Parabéns, pastor Eric, que fez esse aplicativo. Então, fica para a nossa convenção um recurso a mais para nós podermos acessar facilmente e inclusive para fazermos contribuições. Muito fácil também agora, é só clicar no ícone de contribuições e ali está tudo pronto, à mão agora, para nós podermos estar trabalhando também com mais facilidade e nos valermos desses recursos tecnológicos para a divulgação do Reino de Deus. Acesse agora mesmo a loja de aplicativos do seu smartphone e instale o app da CIB gratuitamente. A Igreja Batista Betel de Cachoeira, na Bahia, realizou nos dias 9 e 10 de abril o Congresso de Jovens Renascendo em Cristo. Os preletores do evento foram Anderson Ferreira e o presidente da MOB na Bahia, Arlen Vieira. Já no dia 30 de abril, às 17 horas, a Igreja Batista Betel de Cachoeira, por meio da União Feminina, estará iniciando o projeto Escola de Mulheres, Curadas para Curar. O encontro acontecerá uma vez por mês, nos quais mulheres cristãs ou não serão ministradas sobre cura interior, usando como base a poderosa e eficaz Palavra de Deus. O tema deste mês é Identidade. Em post no Instagram, a liderança da União Feminina explica a importância do evento. O Senhor nos chamou para um tempo novo, um tempo de cura. Todas nós passamos por traumas, dores, traições, decepções e levamos tudo isso para a nossa vida. Mas nós temos um Deus poderoso que cura qualquer tipo de ferida. A Federação das Entidades e Projetos Assistenciais da CIB marcou presença no Encontro Nacional Batista Independente, que aconteceu entre os dias 22 e 25 de março em Águas de Lindóia, São Paulo. Na ocasião, foi montado um estande do Projeto Fé Cidadã.
Além do painel, os integrantes do projeto também ministraram o louvor na abertura do encontro nacional. Durante a Assembleia Geral foi eleita a nova diretoria da federação, que a partir de então tem como presidente o pastor Luiz Neto, vice-presidente Angélica Camargo, a pastora Anelisa como secretária, Ricardo Missura como tesoureiro e adjunto o pastor Alexson Vasconcelos. A FEPAS realizou as oficinas Igreja Legal com o pastor Gilberto Alves e Com Transparência a gente ganha com a missionária Tatiana Santos. No dia 29 de março, a coordenadora de projetos da FEPAS, Tânia de Medeiros, esteve na reunião da Rede Mãos Dadas. A instituição apoia iniciativas cristãs que beneficiam crianças em situação de vulnerabilidade. A reunião com parceiros das regiões Sudeste e Sul foi realizada remotamente via plataforma digital. Foi divulgado o material do mutirão de oração por crianças vulneráveis para o ano de 2022 e outros projetos em andamento voltados para iniciativas cristãs. A FEPAS disponibilizou em seu site um material produzido pelo Projeto Fé Cidadã que pode ser utilizado com crianças e adolescentes em igrejas e projetos sociais. A publicação Com Transparência a gente ganha busca promover uma cultura de transparência e abertura de informações sobre a gestão pública, incluindo atividades e conteúdo sobre o assunto para crianças, adolescentes e jovens. O material está disponível no site da FEPAS, fepas.org.br, na seção Recursos e Materiais. No dia 1º de abril, aconteceu a Mentoria MOB, Treinados para Treinar, deste mês. O encontro virtual teve como tema MOB 2022-2023, o que muda e o que não muda. Toda a primeira sexta-feira do mês, lideranças da Juventude Batista Independente do Brasil se encontram na sala da MOB na plataforma digital Zoom. Para mais informações, acesse o Instagram mob.brasil. Os pastores Jefferson Silva, presidente da EBI, Marcos Elias, presidente da CIB, e Elton Melo, presidente da ASEC, estiveram presentes no dia 5 de abril na live sobre o estudo da Rede 262, que foi transmitida na plataforma, ou melhor, na página da Editora Batista Independente no Facebook e YouTube. A lição 2 da revista de Estudos e Discipulado tem como tema O Cristão e a Política, Realizações Positivas, escrita pelo pastor Marcos Elias. O estudo tem como objetivo conhecer a importância da política na vida social da comunidade, inclusive para o povo de Deus, percebendo que personagens bíblicos tiveram a oportunidade de exercer cargos políticos, deixando um excelente testemunho. A live da lição 2 está disponível na página da EBI, no Facebook e YouTube. No dia 27 de janeiro, o pastor Elton Melo foi eleito presidente da ASEC, Associação dos Editores Cristãos. O pastor, que esteve à frente da Editora Batista Independente por 11 anos, conversou com o jornalista do Depacom, Toniel Costa, sobre o período na EBI e principalmente sobre este novo tempo presidindo a ASEC. Olá, sejam muito bem-vindos. Toniel, é com você. Olá a todos que nos acompanham aqui no Depacom Informa. Vamos agora à entrevista com o pastor Elton Melo. Pastor Elton Melo, grato pela sua participação aqui no Depacom Informa para essa entrevista. Pastor Elton Melo, como foi para o senhor presidir a Editora Batista Independente? Olha, para mim, eu diria que
Presidir a Editora Batista Independente foi uma honra. Deus, ele tem uma capacidade enorme de suprir os desejos do nosso coração. Eu cheguei na denominação em 2004, quando fui para o campo missionário, para ser missionário na cidade de Pato Branco. E eu me lembro que uma das primeiras coisas que me impactou na denominação foi o fato da denominação ter uma editora. E eu via o jornal Luz nas Trevas, eu via a nossa revista de estudos bíblicos, né? E aquilo me chamou muito a atenção. E é interessante que logo no começo Deus colocou no meu coração o desejo de servir na editora. Então eu imaginava, já no meu coração em 2004, que eu estaria um dia podendo servir na editora. Mas eu imaginava que isso era uma coisa que ia acontecer assim lá por volta de 2016, alguma coisa assim, né? A gente nunca sonha a curto prazo, a gente sempre sonha a longo prazo. Na época ainda eu estava no campo missionário em Pato Branco. Pato Branco fica a 1.100 quilômetros de Campinas, né? Longe, é distante. Mas quando a gente Deus coloca um sonho no nosso coração e a gente vai trabalhando para realizar esse sonho, Deus vai encaixando as condições para que a gente possa usufruir daquilo que Ele tem para nós. E isso aconteceu comigo. Então Deus começou a gerar no meu coração os meios, os recursos para que eu pudesse chegar próximo da editora. E aí em 2008 houve a possibilidade de eu assumir um novo campo missionário, que foi Vitória no Espírito Santo. E uma das coisas que me atraiu no projeto da implantação da igreja em Vitória é que Vitória, embora seja a mesma distância entre Pato Branco e São Paulo, Vitória tem mais volume de voo saindo de Vitória para São Paulo ou até para Campinas do que apenas lá de Pato Branco. Pato Branco você tem naquela época era o único meio, era o ônibus, né? Então isso facilitou bastante a possibilidade de eu estar na editora, mas aconteceu assim de uma forma muito natural. Em 2010 houve uma a Assembleia Nacional da CIB, foi lá no Espírito Santo, em Aracruz, e naquela época os irmãos já me conheciam, porque eu já fazia sites, eu fazia tanto site para a denominação no Paraná, para a CIBPAR, quanto fazia site para algumas outras igrejas. E essa possibilidade de conhecer outras pessoas me levou a estar compondo a diretoria da editora em 2010. Então eu era primeiro vice-presidente da editora em 2010. Acontece que logo depois, em 2011, em abril de 2011, houve um problema de saúde com o presidente que estava à frente da editora, e aí ele teve que se ausentar e eu acabei assumindo a presidência da editora em abril de 2011, dia 14 de abril de 2011. Foi realmente assim uma surpresa para mim, um grande desafio e ao mesmo tempo foi uma grande oportunidade, onde eu pude colocar em prática aquilo que estava no meu coração. A minha primeira formação é economia, eu sou economista com especialização em economia empresarial. Então a gente trouxe para a editora algumas coisas que no dia a dia do mercado editorial e do mercado em geral a gente pode colocar em prática, né? E é interessante porque a editora, e a minha visão sempre foi essa, a editora ela precisa ser autossustentável, né? Não é que a gente não queira depender da CIB ou de qualquer outra estrutura, muito ao contrário. Mas a visão que eu sempre tive é que quando a editora depende da CIB por uma questão de má gestão ou por uma questão de que as igrejas não compram material ou alguma outra circunstância, a gente sempre entendeu que isso traz um prejuízo para a denominação no aspecto de que ela está tirando recursos de alguma outra área e ela então está tendo que investir na editora. Não que a denominação não deva investir na editora, é diferente, né? O que a gente sempre defendeu é que a editora, por ter um produto para vender, ela precisa ser autossustentável. Então, por conta disso, esse desafio foi o que nós implantamos ao longo desses anos. E é interessante porque 2011, 2012, 2013 foram anos em que nós sofremos uma crise muito grande e um ajuste muito forte na editora. Mas aí em 2014 nós fechamos o ano zerado, ou seja, nós não precisamos, nós pagamos todas as nossas contas sem depender de um único centavo da CIB. E aí 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
nós tivemos lucro na editora sem precisar de recursos da CIB. E isso também fez com que a editora fosse assumindo despesas que originalmente a CIB deveria assumir, como, por exemplo, a despesa com a Junta de Educação e Publicação. E, graças a Deus, nós tivemos recursos, meios para poder fazer isso acontecer, mas aí veio a pandemia e virou tudo de cabeça para o ar, né? Virou tudo de perna para cima, foi uma confusão muito grande. Tudo que nós conseguimos de recursos extras nesse período, a pandemia em 8 meses levou embora, né? Tanto que a corda foi esticando. Quando chegou em novembro de 2020, nós não tínhamos mais recursos, nós não tínhamos mais bem e tivemos que buscar ajuda da CIB. Então, eu louvo a Deus porque a CIB, né, a nossa denominação sempre foi presente, a nossa denominação nunca se negou a ajudar e abençoar a editora, muito ao contrário. Sempre que a editora precisou da CIB, a CIB esteve sempre disponível para servir e abençoar. Mas, por outro lado, a visão que a gente tinha e que a gente defendeu e trabalhou ao longo desse tempo é que a editora precisa ser vista como um negócio e não apenas como um ministério, né? Ela é um ministério, mas ela precisa ser vista, acima de tudo, como um negócio comercial, porque senão ela fica um tanto ou quanto a desejar na sua ação. Então, para mim, ser presidente da editora nesse período de 2010 praticamente, né, 2010 a 2021, fechando agora dia 24 de março de 2022, esses 11 anos para mim foram uma escola, foi um aprendizado muito grande. Esses 11 anos foi para mim algo assim muito maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concedeu de estar nesta posição. Quem sabe um dia, lá na frente, pode ser que a gente volte, né? Nós nunca sabemos o dia de amanhã, mas eu creio também, por outro lado, que a editora está em boas mãos. Tivemos aí a eleição do pastor Jefferson, agora dia 24 de março, então fazemos votos aí para que eles possam, a nova equipe, né, que não é tão nova assim, é a equipe que vinha trabalhando comigo nos processos da editora, que eles possam dar continuidade a alguns processos que são bons, reformular outros processos que precisam ser reformulados, né, e alcançar novos desafios que virão pela frente nessa nova década. Eu não tenho dúvida disso. Então foi um privilégio muito grande servir. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pelo privilégio que você me concedeu de ser o pastor-presidente da editora neste período de 2010 até 2021. Aí, esse período todo nós pudemos servir na nossa editora Batista Independente. Muito obrigado. Muito obrigado aos pastores. Muito obrigado a você, membro da igreja, que sonhou conosco alguns planos e projetos. Algumas coisas nós conseguimos avançar, outras ficaram apenas na intenção, mas eu tenho certeza que no tempo certo também isso frutificará para a glória do Senhor. E como foi para o senhor receber a proposta para presidir a Associação dos Editores Cristãos? Olha, a Associação de Editores Cristãos é a maior entidade da América Latina que congrega as editoras evangélicas. E nós temos hoje mais de 60 grandes editoras que fazem parte da associação. E foi interessante porque nós entendíamos lá atrás, em 2013, 2014, que se a gente quisesse dar um salto de qualidade na nossa produção, a gente deveria conviver com as melhores editoras. A gente era muito fechado, a nossa denominação sempre foi muito fechada e a editora também era só voltada para o público interno. Quando nós começamos a conversar com os demais editores e a gente começou a se interagir mais, as editoras começaram a conhecer que existia uma outra editora chamada Batista Independente. No começo, assim, foi muito estranho, porque os irmãos não conheciam a gente, apesar de a nossa editora ter mais de 90 anos, eles não conheciam, eles não sabiam que existia uma editora Batista Independente e muitos nem conheciam a Igreja Batista Independente. Mas aí foi legal, a gente foi vencendo esses pequenos momentos, dificuldades no começo. Mas aí é interessante porque também nós começamos a ganhar prêmios. Então, 2017 veio o primeiro prêmio, 2018 veio o prêmio, 2019 veio o prêmio. Então, a gente começou a ganhar o prêmio Areté,
em algumas categorias que nós disputávamos, e isso fez com que nós também ganhássemos uma certa relevância para a associação. E quando os irmãos das grandes editoras, né, ficaram sabendo que eu estava terminando a minha gestão à frente da editora Batista Independente, os irmãos então entenderam ser uma proposta de Deus aí para me convidar, e me convidaram para que eu pudesse assumir a editora, a Associação dos Editores Cristãos, né, a ASEC, nesse período de 2 anos aí, 2022, 2023. Para mim, claro, e para nós, como batistas independentes, é uma grande honra, porque a associação realmente congrega grandes editoras do segmento editorial evangélico, e quando a gente fala grande, é grande mesmo, né? Enquanto nós estamos trabalhando e correndo atrás de 1.000, essas editoras estão correndo atrás de 1.000.000, né? Nós imprimimos 1.000, eles imprimem milhões. Mas esses irmãos reconheceram o trabalho que nós fizemos ao longo desses anos na editora Batista Independente. E o que aconteceu na pandemia é que a Associação de Editoras Cristãs sofreu as mesmas dificuldades que também as editoras sofreram, né? 2020 e 2021 foram anos muito difíceis para as editoras e, consequência disso, a nossa associação também passou por dificuldades, passou por crise. Então eu venho nesse momento que eu assumo a editora, a Associação de Editores Cristãos, para também ajudar esse processo de reconstrução da associação. E isso é algo que nós estamos empenhados. Então, a meta número 1 da gestão de 2022-2023 é a reconstrução, a reconexão e voltarmos também a fazer o Prêmio Areté. O Prêmio Areté é a maior premiação da América Latina no segmento editorial cristão. Então, é um prêmio muito valorizado, não é qualquer coisa, não. E nós ficamos 2 anos sem fazer o prêmio, 2020 não foi possível, 2021 também não, mas esse ano, pela graça de Deus, nós já estamos com toda a programação montada e o Prêmio Areté deve acontecer provavelmente no dia 24 de novembro de 2022, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E se isso acontecer como nós estamos trabalhando, para nós será uma grande honra terminar este ano com o prêmio realizado. Mas ainda há muitas outras coisas a serem feitas e o desafio é muito grande, mas eu creio que da mesma forma como Deus me abençoou à frente da editora Batista Independente, o Senhor também há de abençoar à frente da Associação de Editores Cristãos. Pastor Elton, como o senhor observa o atual cenário editorial cristão? Eu entendo que as editoras cristãs, elas refletem um pouco daquilo que é as suas denominações ou aquilo que é o caráter evangélico de maneira geral. O que a gente observa na história de cada uma das entidades, né, sejam entidades privadas ou sejam entidades públicas, como é o caso da CIB, né, no caso da editora Batista Independente, nós somos uma entidade privada, mas ao mesmo tempo nós não somos uma empresa, né, nós somos uma organização sem fins lucrativos. Então nós temos 2 tipos de editoras. Tem as editoras evangélicas, que são empresas, né, que prestam serviço e tem que buscar lucro, e tem outras editoras, como é o caso da editora Batista Independente e talvez outras editoras como Mundo Cristão, Vida Nova, que são entidades religiosas com o objetivo de propagar o evangelho, e todo o lucro que elas têm, elas não podem distribuir para os seus associados, elas são obrigadas a reinvestir na produção editorial. Então esse é o modelo maior que nós temos na associação hoje, né? São editoras, e algumas dessas editoras religiosas, elas são confessionais também, que é o caso, por exemplo, da editora Batista Independente. Ou seja, é uma editora que foi montada, fundada, organizada, e o objetivo dela é atender às necessidades das igrejas filiadas ou da convenção, né? Então, o cenário, ele é um cenário que foi construído ao longo dos anos, e ele sai de um processo extremamente amador para um processo mais profissional. Então, nós estamos vendo a profissionalização da produção do livro, não só do ponto de vista do livro físico, mas também do livro, seja ele no formato digital
ou até mesmo na produção de outras mídias. Então está havendo uma maior participação das editoras evangélicas no sentido de crescimento qualitativo. Agora, nós temos problemas muito sérios no Brasil. O Brasil tem uma das menores potenciais, um dos menores índices de leitura na parte do segmento cristão. Nós perdemos para os espíritas, perdemos para os católicos, né? Os católicos é porque tem mais católicos em números, né? E os espíritas porque eles, embora sejam relativamente menores, leem mais. Mas o segmento evangélico, ele lê muito pouco. Então o desafio é fazer com que haja um incremento, um incentivo maior para que as pessoas leiam, para que as pessoas comprem livro, para que as pessoas tenham acesso a esta informação. Então, o desafio do cenário do editorial cristão é fazer com que a gente consiga colocar mais livros na mão das pessoas e elas possam valorizar o livro que existe, né? Embora o valor do livro em si não é caro, o livro cristão não é mais caro que os demais livros de outros segmentos. Ao contrário, nós temos os nossos livros cristãos são até avaliados por baixo. Isso é um grande problema, porque faz com que a gente tenha dificuldade de lançar novos produtos, porque o mercado é muito apertado. Mas o cenário é realmente esse e precisa ser trabalhado. Então, o grande desafio da associação é fomentar o mercado, né? Melhorar este cenário para que mais e mais pessoas possam ter acesso a livros cristãos. Em seu site, a ASEC destaca que foi criada para buscar um relacionamento possível em todos os elos do meio editorial cristão, dentro da diversidade de atividades e interesse de cada um, com o propósito de espalhar a palavra de Deus pelo Brasil. Pastor Elton, no seu ponto de vista, está sendo possível atualmente alcançar esse objetivo? Então, a ASEC ela foi criada para fazer esse meio de campo entre as editoras, as denominações, os livreiros e os comportores, né? E, por último, claro, os leitores. Então, a ASEC ela é uma associação que visa fortalecer o segmento editorial, não apenas no aspecto da editora, mas também no aspecto da produção editorial, que é o autor, no aspecto da possibilidade de colocar o material na mão do leitor e também, claro, na fomentação de teologia e na fomentação de ideias que reproduzam o caráter, né, que reproduz a visão de mundo que nós temos como cristãos. Esse é o papel da associação e eu creio que nós estamos sim conseguindo avançar e alcançar esses objetivos, porque a associação ela não vende um produto, ela não está aqui para vender, para comercializar. A finalidade dela é muito mais política e institucional, apoiando as entidades que fazem parte da associação e criando meios e recursos para que essas entidades todas possam crescer juntas. Então, o objetivo da associação é que todo o nosso segmento seja abençoado aí pelo trabalho da associação. Então, essa diversidade de atividades, de interesses, ela é possível porque nós entendemos que sem uma associação, cada editora ficaria tentando ganhar mercado, mas não faríamos coisas juntos que podem proporcionar melhores resultados para todos nós, né? Então, é o famoso ganha-ganha. É nesse sentido que nós estamos trabalhando na Associação de Editores Cristãos. Qual a sua expectativa na gestão da ASEC? As expectativas são difíceis de serem dimensionadas, porque a gente vai trabalhando um dia de cada vez, superando um problema de cada vez. Mas eu espero, em nome de Jesus, que a gente consiga terminar o ano 2022 com a realização do Prêmio Areté. Isso é algo que nós conseguindo realizar isso vai ser uma grande bênção para as nossas editoras em todo o Brasil. Mas é evidente que nós vamos ter outros desafios para 2023 e o meu grande desafio, enquanto presidente da associação, é alcançarmos sim todas as editoras evangélicas do Brasil. Tem muita editora esparramada pelo Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo, e a gente então tem que oportunizar aí para que essas entidades, essas editoras possam estar juntas num grande fórum
de fomentação de ideias, de elaboração de projetos, para que nós possamos avançar a causa do livro no Brasil, né, da edição do livro, seja ele impresso, seja digital, para que a gente possa transmitir a cultura, para que a gente possa realizar a obra do Senhor. E aí eu entendo também como ministério. Então, em cima disso, nós estamos fazendo lives, nós estamos trabalhando, eu tenho visitado as editoras, eu tenho podido conversar com os meus colegas, presidentes de editoras, e tudo isso tem sido algo muito positivo para que a gente possa realizar aquilo que Deus tem para nós. Então, estou muito contente, muito feliz e tenho a percepção de que Deus vai nos permitir realizar grandes coisas para a honra e glória do nome dele. Como se estabelece a relação entre a ASEC e a CBL, Câmara Brasileira do Livro? A Câmara Brasileira do Livro também é uma entidade muito importante no segmento editorial do Brasil, pois é ela quem faz o registro da produção editorial. E nós temos uma abertura para conversar com a CBL, sim, com a Câmara Brasileira do Livro, e nós já marcamos uma reunião e em breve nós teremos novidades por conta dessa reunião. Nós queremos, sim, sempre abrir o segmento, entendendo que nós somos um segmento dentro do maior segmento do mercado nacional, que é o segmento do livro, da publicação, mas o nosso segmento ele é importante, é relevante e ele precisa estar presente no segmento maior, que é congregado pela Câmara Brasileira do Livro, pelo Sindicato Nacional dos Livreiros, né, outros editores. Então nós temos aí outras entidades que também fazem parte desse fórum e que trabalham para que o livro possa ser colocado, para que a cultura do livro possa ser colocada nos mais diversos lugares. Então nós temos uma interlocução, nós temos uma possibilidade de conversa e nós estamos abrindo esse espaço aí que com certeza vão trazer benefícios tanto para os autores cristãos, quanto também para as editoras cristãs. Pastor Elton, qual a importância das editoras cristãs nesse momento pós-pandemia da Covid-19? Sem dúvida alguma, a editora cristã teve um papel fundamental nesse processo da pandemia. O que nós observamos foi que as pessoas ficaram mais dentro de casa, e as pessoas então começaram a consumir mais livros, mais produtos, né? E isso fez com que num primeiro momento a gente tivesse uma crise, porque as atividades econômicas estavam fechadas, mas num segundo momento resultou numa produção muito grande de livros e também na venda de livros, só que aí nós tivemos que mudar todo o formato de publicação, mudar o formato de entrega, enfim, houve um desafio muito grande e foi superado. Mas as editoras cristãs produziram muitos materiais durante essa crise e a gente só vai ter dimensionamento melhor disso lá por volta de 2023, quando nós vamos ter o Prêmio Areté, que vai refletir exatamente esse período de 2020, 2020 e 21, 22 talvez, né? Então a gente não tem dimensão ainda para imaginar qual foi a consequência para as editoras. Mas o que a gente percebe, em primeiro lugar, foi o seguinte: a bênção de Deus veio para as nossas editoras e a gente conseguiu passar a crise. Uma ou outra editora teve um problema maior, nós tivemos editora que faliu, mas a grande maioria delas, né, aquelas que conseguiram fazer os ajustes necessários, ela sobreviveu e cresceu. Então, isso foi um ponto positivo. E o segundo ponto positivo é que a pandemia exigiu que a gente redescobrisse o nosso negócio, a gente pudesse melhorar o nosso negócio, a forma de fazer o negócio. Então, por conta disso, eu creio que, apesar de tudo, a pandemia foi uma bênção, né? Claro que nós tivemos enormes problemas num primeiro momento. O ano 2020 foi terrível mesmo, né? A grande maioria das editoras teve que mandar mais da metade dos seus colaboradores embora. Houve uma desmobilização muito grande, porque tinha que fazer um ajuste. Mas 2021 já mostrou uma outra forma, uma reação muito grande, e a gente terminou o ano 2021 muito bem, para a graça de Deus, né? Com a graça de Deus. Então eu fico muito feliz com tudo isso que Deus proporcionou ao nosso coração,
Não sei ainda como será o cenário dos próximos anos, mas uma coisa é certa. Por mais que nós tenhamos digitalização, por mais que a gente tenha a mídia digital, o livro ainda continua sendo um grande benefício, o livro continua sendo vendido e as pessoas amam pegar o livro na mão para poder ler. Então isso é muito positivo e nós ficamos muito felizes em poder servir nesse segmento. Pastor Elton Mello, grato pela sua entrevista aqui no Depacom Informa. Deus o abençoe. Finalizando, Eric, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado ao longo desses anos. Eu estou próximo de completar 20 anos de ministério. E desses 20 anos de ministério, pelo menos 14 deles foram dedicados no segmento da publicação, no segmento da divulgação, né? Porque antes de ser presidente da editora, eu fazia sites e até hoje faço sites, né? Eu já fui webmaster da CIB e a gente sabe como é importante a comunicação chegar lá na ponta, lá naquele irmão, naquela irmã que muitas vezes não tem acesso à informação. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter servido e ainda continuar servindo, né? Porque a gente vai mudando de posição dentro da estrutura, mas a gente não deixa de servir. E é uma honra servir. E eu quero agradecer a Deus por isso. Muito obrigado. Aí a nossa denominação, fica o meu reconhecimento, fica a minha gratidão, né? É claro que não foram só dias fáceis, não foram só momentos fáceis. Nós tivemos momentos de muito choro, momentos de lágrimas, momentos de desafios assim enormes, momentos de tomar decisões que você não sabia como ia ser o dia seguinte. Mas em tudo, a mão do Senhor nos abençoou, Deus foi fiel, Deus me honrou, Deus nos honrou, e por isso meu coração está muito alegre por tudo que Ele me proporcionou. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, membro das nossas igrejas, e eu quero dividir essa bênção com você. Né? Se hoje nós estamos numa posição, não é acima, mas num outro desafio, como presidir a Associação de Editores Cristãos, isso se deve ao fato de você ter acreditado naquele sonho, naquele projeto que o Senhor colocou no nosso coração. Por isso, eu quero agradecer e desejar a todos vocês que a gente possa crescer como denominação, crescer como cristãos acima de tudo, e possamos continuar fazendo coisas relevantes para o reino de Deus. Muito obrigado pela sua compreensão, muito obrigado pela sua amizade, muito obrigado pela participação que você teve nesse processo todo junto comigo. Nós não fazemos nada sozinhos. Sem você e sem a ajuda do Senhor, nós não teríamos saído do lugar que nós começamos. Muito obrigado a todos, um grande abraço em nome de Jesus. Pastor Elton, muito obrigado pela entrevista. Que Deus continue te fortalecendo e te abençoando nesta linda trajetória. Um forte abraço. E assim chegamos no final desta edição do Depacom Informa. É o Departamento de Comunicação da CIB mantendo você informado. Fica com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir.